A capital nacional, né, com mais sobrepeso é Porto Alegre, com 55% da população acima do peso. São Paulo, 49% da nossa população já que sofre com sobrepeso. A gente precisa mudar isso. Eu tenho certeza que o auxílio da doutora Paula vai ser fundamental para a gente começar essa reeducação alimentar. Obrigada, Zeca. Te espero daqui a pouco com perguntas ao vivo, tá? Obrigada por suas informações. Eu estou recebendo aqui no nosso estúdio a Paula Stempniewski, certo? Certo, Stempniewski, que é nutricionista e vai esclarecer as nossas dúvidas. Paula, a primeira pergunta que eu queria te fazer é com relação aos índices que o nosso repórter trouxe para nós. Então, a gente tem no Brasil, a gente sabe que é um problema mundial, já ouvi falar de pandemia quando a gente fala a respeito da obesidade. Mas falando propriamente a respeito do nosso país, por que, na sua opinião, os índices não param de subir? Por exemplo, aqui em São Paulo, nós estamos sendo assistidos por todo o Brasil, mas para dar o exemplo de São Paulo, a gente está 50-50 praticamente. Por que isso acontece? Tem a ver principalmente com a má alimentação? Ai, com certeza, né? Cada vez mais tem crescido a falta de tempo, né? Associado com a correria do dia a dia e também com o crescimento de fast food, né? Uhum. E as pessoas usam a desculpa de não ter tempo de preparar uma boa alimentação e o custo elevado em relação a isso. Uhum. E o papel do nutricionista entra nisso, é ensinar o indivíduo a fazer uma alimentação saudável. E ensina também a preparar uma alimentação no qual equilibra, né? Uma salada, uma carne, um arroz ou feijão que todo mundo gosta, não é mesmo? E diminui o fast food do dia a dia, porque fica muito mais prático a pessoa com a falta de tempo e comer no McDonald's, num Subway, num sanduíche, né? E acaba diminuindo as vezes que come num self-service, que pode fazer escolhas mais saudáveis da alimentação, né? E as pessoas acabam optando mais por fritura, aumenta a quantidade de refrigerantes, como ele mesmo citou. Praticamente todos os dias, 5 dias da semana. Todos os dias, exatamente. E a reeducação alimentar, que é o tema da nossa pauta, entra nisso, por exemplo. A pessoa optar menos vezes por um refrigerante, por exemplo, e aumentar mais vezes por um suco de frutas naturais, optar por água, que é muito saudável, e optar mais vezes por hábitos mais saudáveis do dia a dia. Por exemplo, a atividade física, que foi o caso que você falou dele, falar também e ajudar nas escolhas mais saudáveis. Comer de 3 em 3 horas. Então, o que acontece? A obesidade, ela vem aumentando no dia a dia, nas pessoas e na população. Por quê? Porque falta opções mais saudáveis, falta de tempo e fica mais prático escolhas mais rápidas, fast food, a pessoa às vezes... Até mesmo em casa é mais fácil você fritar um nuggets para criança, exatamente, você fritar batata, perfeito, do que ter que pensar e preparar a salada que você tem que lavar. Assim, a gente fica pensando, né? Quando a gente vai comer uma salada e tá em casa, querendo ou não, você tem não é você pegar e preparar. Você tem que lavar a salada, colocar de molho, enfim. Dá um pouco mais de trabalho, né? Outro exemplo, Jaque. É Jaque, né? À tarde, em vez de comer um lanchinho de 3 em 3 horas, um lanche intermediário, o que é mais fácil? Comer uma fruta ou pegar o chocolate que está na gaveta? O chocolate, não é mesmo? Então, o nutricionista é importante por quê? Porque ele vai te trazer estratégias de, às vezes, fazer um iogurte com uma fruta à tarde, coisas mais prazerosas e gostosas. Porque quando o nutricionista vira e fala, come uma fruta à tarde, quem vai ter prazer em comer uma simples fruta? Naquela hora que dá vontade de comer uma coisa doce, né? Exatamente. Então, o nutricionista, ele vai te ensinar a fazer receitas saborosas, que é fazer, às vezes, uma banana com canela no micro-ondas no final da tarde, quando os níveis de serotonina estão lá embaixo, e um chocolate seria a opção mais prazerosa, mais gostosa. Ou então, um iogurte com castanhas e uma fruta. Ou, então, frutas secas seriam ótimas opções. Então, o nutricionista, ele é uma ferramenta que nós utilizamos para
introduzir na alimentação do indivíduo para ele conseguir perder peso e associar a diminuição da obesidade na população para associar uma alimentação muito mais rica e receitas muito mais diversificadas para ele conseguir não cair só na opção do doce, da coxinha, do chocolate ou então em fast food. São boas alternativas, São né? boas alternativas, Eu vou falar com exatamente. o nosso repórter que está na rua já tem perguntas, né, Zeca? Exatamente, Jaque. Nós já estamos aqui, ao meu lado está o Bruno, e ele tem uma dúvida muito interessante. Bruno, uma boa tarde para você. Qual que é a sua pergunta para a doutora Paula? Doutora, eu quero perder peso, né? Eu tirando o carboidrato, eu já consigo eliminar esses pesos que eu estou querendo? Tá aí, Jaque, a pergunta dele, mas antes, Jaque, da doutora Paula responder, eu tenho uma pergunta para você também, Bruno. Você se preocupa com a sua alimentação ou você anda meio desregrado? Eu me preocupo. Mas come o que tem, né? Come o que tem, o dinheiro para comer, mas eu me preocupo com a alimentação, sim. Tá aí, Jaque, de repente é o que a doutora tava falando, Zeca. Daqui a pouco você volta com mais, né? Ele falou que se preocupa, mas prefere muitas vezes o que é mais prático. A pergunta dele, Paula, e aí a gente vai falar das dietas que estão na moda. Retirar, por exemplo, o carboidrato é uma boa opção para perder peso? Não, não é uma boa opção, principalmente para quem faz atividade física, que é um dos assuntos da nossa pauta, né? O carboidrato, ele é importante para dar energia para o nosso corpo. E se a gente tira o carboidrato da nossa dieta, nós acabamos utilizando o quê? O que tá em estoque no nosso organismo, do nosso músculo, certo? Então, o carboidrato não é muito bom tirar da nossa dieta do dia a dia, porque senão a gente vai o quê? Acabar querendo depois comer muito mais carboidrato, gordura. Essas dietas que estão na moda, que é a dieta da proteína, as pessoas inicialmente, elas perdem peso. Só que elas acabam perdendo peso por cetose. Elas perdem um peso que não é um peso verdadeiramente, elas perdem massa muscular. E depois vai chegar uma hora que elas vão voltar à alimentação normal, porque ninguém vai viver sem carbo. Por exemplo, o brasileiro vai viver sem arroz e feijão para sempre, não dá? Exatamente. E aí que tá, quando a pessoa volta na dieta, ela volta com a dieta totalmente bagunçada, porque ela volta sem saber o que comer. Imagina, ficar um tempão comendo só proteína. Como que ela vai saber o que ela come de carboidrato, de salada, de fruta? Você consegue viver sem fruta, Não sem dá salada? certo. Eu não consigo. Imagina, e não pode nem salada, tem umas, né? Eu nunca vi. Eu tava vendo alguém fazendo, não, essa semana eu não posso comer nem salada. Eu falei, nem salada? E isso faz um super mal para a saúde. Por quê? Porque através da salada, das frutas, tem as fontes de potássio. E isso acaba fazando mal nos níveis nos níveis laboratoriais mesmo. Eu uma vez fui tentar fazer essa dieta, e isso me fez mal, porque nos meus níveis, quando eu fui fazer os exames, isso deu baixa no meu potássio. E baixa de potássio no organismo pode dar uma parada cardíaca até. Olha como que essas dietas da moda podem fazer mal para nossa saúde. Queria te fazer uma pergunta propriamente com relação a quem faz atividade física, que é, existem alimentos que são recomendados e alimentos que devem ser evitados para quem faz exercício físico? Os alimentos mais bacanas para atividade física, eu gosto às vezes de orientar a alimentação antes e depois da atividade física. Os alimentos antes da atividade física, eu gosto bastante de orientar os alimentos que dão energia, né? Que são os carboidratos. A maioria das pessoas que às vezes que fazem atividade física estão preocupadas muitas vezes com o ganho de massa muscular e com o emagrecimento. Tem gente que fica em jejum, tá errado isso, né? Não, pelo amor de Deus. O que eu gosto muitas vezes de orientar são os carboidratos integrais, para ajudar na perda de peso, no carregamento de gordura, na saciedade. E o que eu acho bacana? Antes da atividade física, é bacana de comer uma fatia de pão integral com uma geleia diet, ou uma fatia de pão integral com uma fatia de queijo branco, que são alimentos com menor teor calórico e que vão dar energia para a atividade física. Quanto tempo antes da atividade física? Uma meia horinha antes. Antes de ir pra academia, por exemplo, Isso, né? exatamente. Fruta é bacana, porque tem o açúcar da fruta. Banana é uma boa? Banana com aveia antes de malhar? Perfeito. Uma granola com um pouquinho de iogurte também é ótimo.
outra opção também, isso antes da atividade física. Se a pessoa às vezes vai almoçar, e isso tem que ser 1h30, 2 horas antes da atividade física. Tem algumas pessoas que almoçam e vão direto para a atividade física. Isso não é muito bacana porque ainda vai estar naquele processo da digestão, certo? E depois da atividade física, é bacana pensar naqueles alimentos que vão fazer a recuperação do corpo. Então é bacana associar o carboidrato, aqueles alimentos energéticos, e os alimentos ricos em proteína. Então, associar um iogurte com uma granola, ou uma fatia de pão com um pouco de atum, ou uma fatia de pão integral com uma fatia de queijo branco, ou uma vitamina associado com frutas. Pode jantar ou almoçar depois? Perfeito! O que eu gosto bacana de orientar, às vezes é um ovo na janta, que ele ajuda também no ganho de massa muscular. Eu gosto bastante de orientar isso, ou um arroz, feijão com bife. Eu vou te perguntar já qual que é a sua dica de preparo para o ovo, e vou te perguntar sobre o patê de atum também, que às vezes a gente faz cheio de maionese. Peraí que ela já vai explicar isso pra gente. Ótimo, adoro! Eu vou com o Zeca, que ele tem mais pergunta na rua. Vamos lá! É isso aí, Jaque. Vamos tirar mais uma dúvida aqui. Do meu lado está a Cláudia. Cláudia, uma ótima tarde para você. Qual que é a sua dúvida? Então, doutora, eu gostaria de saber se trocar o arroz branco pelo integral é uma boa opção? Muito bom. Tá aí a pergunta dela, Jaque. Mas vamos saber dela, se ela tem essa preocupação. Cláudia, você se preocupa com a sua alimentação no dia a dia? Sim, sempre. Eu me preocupo bastante, procuro fazer um prato bem colorido, incluindo verduras, legumes, frutas todos os dias. Eu me preocupo bastante. A dúvida está mesmo no arroz. Muito bom, Cláudia. Muito obrigado, viu? Tá aí, já que a dúvida, então, da Cláudia, essa questão do arroz, qual que é o melhor ela utilizar. Obrigada, Cláudia, obrigada, Zeca. Paula, até uma pergunta curiosa. Eu, hoje em dia, sempre que eu posso, eu opto por arroz integral. Se eu tiver qualquer restaurante, eu sempre prefiro ele. E no começo eu tinha muito preconceito, eu achava que o gosto era muito diferente, era muito ruim. E depois você começa a utilizar, você mistura com arroz e feijão como você faz normalmente, você não percebe uma diferença tão grande. A gente tem um mito em torno dos integrais, não tem? Com certeza. É porque muitas vezes a gente não sabe prepará-los muito bem e às vezes ele fica um pouquinho mais duro. E aí a gente não gosta muito do gosto, né? Mas o arroz integral é muito melhor mesmo. Ela perguntou, pode trocar, com certeza, né? Com certeza, é muito melhor, ele tem mais fibra, tem mais vitamina e mineral. Eu gosto bastante de recomendá-lo. Só que o que a gente tem que tomar cuidado? Não é porque ele é mais saudável que a gente pode comer em maior quantidade, né? Então, quando nós fazemos dietas, quando eu passo a dieta para o meu paciente, eu também oriento não só a qualidade dos alimentos, mas eu oriento a quantidade dos alimentos. Quantas colheres de arroz e de feijão? Só para a gente poder ter uma noção. Depende muito do indivíduo e do objetivo do indivíduo. Mas uma porção de arroz, um equivalente, seriam 4 colheres de arroz, que equivalem mais ou menos a 2 fatias de arroz, de pão integral. Pra gente poder ter uma quantidade legal de carboidrato, isso, né? De meia a uma batata cozida. Batata doce também muito bom, né? Muito bom para atividade física. É ótimo batata doce com o frango cozidinho, grelhadinho, perfeito para ganho de massa muscular. É super famosa nas dietas de ganho de massa muscular. Eu queria te perguntar, então, você tinha falado pra gente no bloco anterior. Primeiro, eu queria te perguntar sobre o horário da janta. Uma pessoa, ela, por exemplo, seguiu as suas dicas, tal, para antes da malhação, comer uma fruta com granola, uma fruta com aveia, enfim. Um pão integral com queijo branco, malhou, chegou a hora da janta. O horário, qual que é o melhor horário para jantar? Porque eu sei que se a gente deixar para jantar muito tarde e logo vai dormir, não é tão bom, né? Depende muito da rotina do indivíduo, né? Como eu disse bem no início, quando a gente começou a conversar, a gente tem que respeitar muito a rotina do indivíduo e os horários. A gente não pode querer que a dieta do indivíduo entre no que seria perfeito para o nutricionista. Eu não posso chegar para uma pessoa que trabalha o dia inteiro e que chegue às 10 da noite em casa, que ele jante às 6, sendo que essa não é a realidade do indivíduo. Se ele chega em casa às 11, como que essa pessoa vai jantar às 6, Exatamente, né? eu tenho que respeitar e eu tenho que adequar a dieta à vida da pessoa. É por isso que é importante o nutricionista, Não né? a pessoa a dieta, entendeu? Então, se ele tem a rotina
hora de jantar mais tarde, eu tenho que adequar o jantar dele uma refeição mais leve. E aí eu faço lanches anteriores mais leves e que vá saciando ele ao longo do dia. Pelo menos essa é a minha conduta. Como que é esse ovo que a gente pode preparar, você falou? Eu geralmente peço pra ele evitar o frito, né? E geralmente, se ele gosta do frito, eu falo pra ele quebrar e fazer sem gordura nenhuma na frigideira, né? Ou cozido, ou agora tá na famosa crepioca, né? Que é, pega aquela tapioca pronta, põe 2 colheres da tapioca pronta, bate com um ovo e coloca ali na frigideira, vira uma crepioca maravilhosa. Boa, aprendemos mais uma receita, Olha, eu gosto às vezes também de fatiar a cebola e faz como se fosse um omelete, não precisa de gordura nenhuma. E comer com uma salada é uma receita super prática e já vira um jantar para quem vai comer. Pode pôr um queijo branco? De vez em quando no meu põe um queijo branco, que eu acho que fica mais... Vale por uma refeição, ou uma fatia de mussarela light também, às vezes umas 2, 3 vezes por semana, fica bem saboroso, bem gostoso. Olha, Paula, infelizmente a gente está caminhando para o fim do nosso bate-papo, então eu vou para a nossa última pergunta nas ruas com o Zeca. Oi, Zeca. Oi, Jaque. É interessante, a doutora estava falando da janta e a pergunta da Ana, que está aqui ao meu lado, é exatamente sobre essa questão do jantar, que ela tem a dúvida. Ana, uma ótima tarde para você. Qual que é a sua dúvida? Doutora, eu tenho dúvida do que comer na hora do jantar. Obrigada pela sua participação. Ela não sabe exatamente como montar o prato. Eu vou aproveitar, Jaque, para me despedir também, né? Durante a semana eu volto aí no nosso programa. Você vai embora, mas você volta, né, Zeca? Essa semana eu ainda volto ainda com uma entrada especial, viu, Jaque? De um local especial. E o pessoal vai ficar antenado ainda. É surpresa. Quinta-feira já que vai ser essa entrada ao vivo aí no nosso programa, super especial também. Eu vou me despedindo, já porque já está na hora da minha marmitinha, meu frango com batata doce. Já vou correr ali para comer. E eu queria também deixar uma pergunta, já que para a doutora Paula. Eu já ouvi alguns especialistas falando que 70% daquilo que a gente tem no nosso corpo é da alimentação e 30% é aquilo que a gente faz na academia. A proporção é essa mesma, doutora? Obrigada pela sua participação, Zeca, um abraço. Vamos lá, primeiro vamos fazer a resposta da nossa telespectadora lá nas ruas. O que ela pode fazer de janta? Você deu a opção do ovo, o que mais que a gente pode fazer na janta? Como eu já estava dizendo, associado sempre com salada, que é o nosso aliado para as dietas, para emagrecimento, né? E você tinha falado da pasta de atum, né? Vou completar. O que eu posso preparar com essa pasta de atum? Para não utilizar somente a maionese, uma coisa que a gente utiliza bastante é aquele iogurte grego light. Eu gosto bastante de associar ele com um pouquinho de nada de maionese para dar uma liga e para minimizar, né, os danos, associar com o iogurte tradicional light e fazer a pastinha de atum, aquele sem o óleo, cortar a cebola, pôr uma cenourinha ralada com tomatinho em pedaços e uma salada. Passa naquele pãozinho integral, não precisa de mais nada, né? Vale por uma refeição, né? Com certeza, tem o carboidrato, tem a parte da proteína e tem as fibras, vitaminas e minerais da salada. Pronto, fica uma refeição totalmente completa. Pra gente finalizar, a última pergunta eu vou deixar sendo então a pergunta que o Zeca fez. A gente já falou muito sobre isso aqui também. Muitas vezes os profissionais, eu já ouvi até personal trainer na minha entrevista falar que o que a academia pode fazer pela pessoa, exercício físico, é 30% de um bom resultado. Os outros 70% dependem da alimentação. É isso mesmo, doutora? Com certeza, com certeza. Eu sou nutricionista da Contour, sou nutricionista de outras academias também. E com certeza, o paciente, o indivíduo, ele vai para as academias, ele faz o exercício físico, mas com certeza a alimentação faz papel fundamental na vida do indivíduo. Se ele não tem uma alimentação regrada, hábitos saudáveis, se ele não come de 3 em 3 horas, se ele não tem uma mastigação mais lenta, se ele não trabalha o lado emocional associado com a alimentação, não vai ter um bom resultado. A atividade física não tem um bom resultado. Por isso que o nutricionista é extremamente fundamental e ele é uma ferramenta maravilhosa para poder ajudar o indivíduo na perda de peso, no ganho de massa muscular e para uma vida muito saudável e uma qualidade de vida
muito longa para todos vocês. Muito obrigada, viu, Paula? Foi um prazer te Muito receber aqui. obrigada Quem quiser entrar a em contato você. tem o telefone, que é o 0 operadora 11 976745 486. Tá passando direitinho aí pra vocês. E tem o e-mail que é paula.stempniewski@gmail.com. Tá escrito direitinho pra vocês como se escreve, tá? Muito obrigada, Paula. Uma ótima tarde. Muito obrigada a todos vocês. E na volta, a gente bate papo ainda hoje sobre pensão alimentícia, a gente tem artesanato e daqui a pouco também tem o nosso quadro Eliminação. Não sai daí que eu já volto. Nosso programa está de volta. Daqui a pouquinho a gente conversa sobre pensão alimentícia com a doutora Sandra Daniotti, que é advogada. Ainda nesse bloco a gente aprende a fazer a peça do dia. Separa papel e caneta para anotar listas de material e passo a passo. Carlos Saad é o artesão que vai nos ensinar a fazer hoje uma maleta multiuso. Para variar, as peças dele são lindas. A gente aprende daqui a pouco. Mas agora é hora do quadro Eliminação, que hoje também, como sempre, está imperdível. A gente vai conferir como Sônia, Kátia e Edna reagiram ao circuito de treinos desenvolvidos pelo personal Rafael Protein e o que elas acharam da alimentação elaborada por Tereza. Vamos ver. Semana passada, Kátia, Sônia e Edna receberam a dieta alimentar elaborada pela nutricionista Tereza Poraza. Aqui estão as dietas que a Tereza Poraza preparou para vocês. A dieta é bem personalizada para cada uma delas, estão focando realmente os horários que elas têm, os hábitos que elas têm, né? O que elas gostam de comer, o que elas não gostam, a gente vai trabalhar o que dá para consumir, o que não dá e a quantidade certa, porque tudo é possível numa quantidade certa. Então é dentro disso que a gente vai trabalhar. Meu problema maior é o tempo, o horário para que eu possa estar me alimentando, porque às vezes eu não estou em lugar que dê tempo. Então, assim, pela dieta que me foi passada, tem cereais, tem algumas bolachas que elas são de aveias, que eu vou ter que colocar na bolsa e naquela, de 3 em 3 horas, estar comendo alguma coisa para não ficar sem, né, o alimento. Que, segundo a nossa nutricionista, o metabolismo vai começar a acelerar e ele vai precisar queimar. E se não achar nada, ele vai armazenar as gorduras, né, que ela estava explicando para nós. Então, tem que ter isso na bolsa e beber muita água, porque, ó... Além de receberem a dieta alimentar, nossas participantes foram apresentadas ao personal trainer Rafael Protein, especialista em bioquímica, fisiologia, treinamento e nutrição desportiva. E fizeram o primeiro treinamento físico, um circuito de tirar o fôlego. Agora nós temos um plano com elas, né? Então, estudando tudo, a gente viu que o perfil não é de quem gosta de atividade, não tem ainda aquele convívio com a academia. Então, o que eu quis fazer? Quebrar esse tabu, deixá-las integradas e elas ficaram super motivadas. Você criou um circuito. Eu criei um circuito motor para elas hoje, com a parte mais lúdica, onde que elas faziam abdominal, faziam estratégias de movimentação e que a gente chama na nossa linguagem técnica que é um circuito aeróbico, que é com queima de caloria e gasto calórico. Onde que eu tenho que visar nesse circuito? Eu tenho que visar o queima de gordura, que é chamado de ácido graxo. E é onde que é o principal ponto delas. No segundo momento, a gente vai ter que repensar no circuito junto com a academia também, porque elas precisam ter musculatura. Mas essa primeira fase, a gente quis mostrar que passa o tempo com uma facilidade absurda, se você se entretém, se você se motiva, se você está realmente proposto. Então, minha proposta hoje é assim, goste, faça, você consegue e eu consigo te fazer gostar. Durante o treinamento foi animado. Rafael impôs um ritmo ao treino que fez nossas participantes suarem a camisa com alegria e descontração. Eu me surpreendi, amei.
Eu não esperava nem o meu resultado, eu estava muito preocupada, mas eu gostei muito, achei fantástico a forma que foi colocado os exercícios, esse entendimento do nosso personal em analisar cada uma de nós, saber das nossas dificuldades hoje no início, no começo, né, dos nossos exercícios. Achei que ele está nos analisando profundamente cada um e eu gostei muito, me surpreendi comigo, consegui fazer, achei que alguns eu não conseguiria, fiquei muito contente, estou muito feliz. Foi bem melhor do que eu esperava. Eu acho que a dificuldade maior é deitada, né? Deitado eu acho que é mais difícil, mas o resto foi tudo tranquilo, foi bem legal. Bicicleta é legal, o pula-pula lá também é legal, gostei bastante, bem legal. Meninas, isso é só o começo. Longe de mim transformar nosso personal em vilão, mas... Semana que vem a gente vai pegar. Aí começa a nova etapa. Vou falar até baixinho, porque assim, aí nós temos um circuito de academia, nós temos frequência cardíaca, nós temos que priorizar sobre o status energético, que é a gordura, nós temos que ganhar musculatura e nós temos que diminuir medida. Então hoje a gente começa numa etapa e na outra a gente tem que pegar mais pesado. E eu tenho certeza também, não vai ser problema. Não. Deixa comigo. A brincadeira está só começando. Na próxima semana, o primeiro dia de treinamento na sala de musculação. Ei, editor, não é disso que eu estou falando, não. Estou me referindo aos aparelhos de musculação. Isso, elas puxando ferro. A gente vai saber também como nossas participantes estão se adaptando à dieta alimentar. Pessoal, qual é mesmo o nosso grito de guerra? Sai gordura! Até a próxima semana. Será que nas próximas semanas elas irão continuar se divertindo como hoje? Rafael Protem, como vocês viram, vai pegar pesado. Em relação à dieta alimentar, as primeiras semanas serão as mais difíceis. Será que elas irão se adaptar à dieta? É preciso manter o foco e pegar firme na academia também. E enquanto a gente aguarda o próximo episódio da Eliminação, Perder é Ganhar, você pode acessar a página no Facebook e acompanhar tudo que está acontecendo na Eliminação. É só você entrar na página do Facebook e ver tudo que acontece por lá, tá bom? E agora no nosso programa é hora da gente aprender a fazer a peça do dia. Roda o VT. Estou recebendo o Carlos Saad aqui no nosso estúdio. Tudo bem, Carlos? Boa tarde. Deixa eu te receber aqui. Prazer é meu. E para variar, a gente vai fazer uma linda peça. Isso. A nossa sugestão hoje é uma maleta multiuso, né? É. Pode ser para guardar o que você quiser. Isso. Essa maleta você pode usar para guardar maquiagem, pode usar para usar manicure, quem faz costura, linha, enfim, ou né? até deixar aberta, assim, e cheio de flores. Fica um charme também. Né? Muito legal. Vou passar a lista de material para você ensinar. Bacana. Anota aí, nós vamos precisar de a peça em MDF, lixa para madeira 220, pincel chato largo, trincha para pátina, tinta látex PVA fosca, branco, neve e marrom são as cores que a gente vai usar. Rolinho de espuma, bandeja de isopor, esponja fina, pano macio, vasilhame para água, papel para decupagem, cola branca, carimbos e verniz acrílico brilhante. O que o Carlos vai ensinar a gente a fazer nessa peça, a pessoa pode fazer em qualquer peça de MDF que ela tiver, né? Tranquilamente. Você vai usar as plaquinhas ou vai usar ela? Vou usar a plaquinha. Tá. Mas eu vou mostrar aqui como é que eu fiz inicialmente. Toda peça é bom sempre dar uma desmontar para trabalhar. Então isso aqui, por exemplo, olha, a gente retira, soltamos... Charmoso, né? Esses puxadores, eles já vêm assim? Vem assim. Soltamos o parafuso para tirar as tampas. Então, porque você desmontando a peça é bem mais prático. Depois que fizer, é só parafusar e colocar de volta o puxadorzinho. Com cola ou mesmo sem cola. Depois que passa a tinta, ele incha, então fica mais justo. Fixa bem. Se não, pinta mesmo, né? Cola.
No caso aqui, eu pintei toda a peça com uma demão de tinta látex branco, lixei e tornei a dar mais 2 demãos de tinta. Tá. Então, uma demão de tinta látex branco, lixa, depois de secagem, e mais 2. Esses pininhos eu pintei de marrom escuro. Então, usei branco e marrom. Certo. Toda a peça branca e os pinos em marrom. Depois que nós demos as 3 demãos, a peça fica com essa aparência aqui, ó, bem branquinha. Né? E aquela parte arredondada da alça, eu trouxe um pedacinho para simular, Pra simular aqui, aqui, né? para ficar bem parecido, né? Tá. Então vamos lá, fizemos a pintura em branco, vamos trabalhar agora com a pátina em marrom. Só lembrando que aqui é uma imitação de pátina provençal. Você sabe que a pátina provençal é aquela feita com vela ou com cera, depois você passa a tinta, descasca com lixa. Depois você lixa, Isso. Essa aqui eu fiz o contrário, pintei em branco e vamos trabalhar com marrom em cima. É mais fácil, né? Mais fácil. E fica tão bonito quanto, né? Então um pouquinho de tinta marrom escuro, no caso. Poderia ser feito em outras cores também. Você pode fazer com marrom e azul, marrom e verde, enfim. Você usa a cor da preferência. Sempre partindo das cores que você tem na decupagem para poder realçar o papel, né? Então um pouco de tinta. Eu vou colocar um pouquinho de água. Aqui é bem pouquinho, só para deixar a tinta mais rala. E vou misturar. É bem simples de fazer essa técnica. Qual a consistência da tinta? Quanto eu ponho de água, quanto eu ponho de tinta? Não existe uma específica quantidade, tanto para tanto. Você adiciona um pouco de água. Porque cada tinta vai ter uma consistência, Exatamente. né? Você vai ter que obter essa ligeira transparência que está aqui na bandeja. Certo? Então, com essa trincha que é própria para a pátina, já vem escrito pátina no cabo. É fácil de identificar. Facinho de você saber se está certo. Você vai aplicar aqui, olha, umedecer apenas as pontas da cerda. Não vai mergulhar a tinta a pátina na tinta. O pincel, Umedece apenas as pontas, né? E vai fazer isso aqui, ó. É o que vai dar aquela impressão que isso aqui foi desgastado com lixa, certo? A mão leve. Para as pessoas acharem, vão olhar e vão pensar, deu muito trabalho. A mão não leve deu, foi bem mais e a fácil. trincha bem em pé, percebe? Ó? O movimento certo da trincha, então. Reto, procura manter a mão bem reta, né? O risco. Uma dica, se você prender a respiração, a mão não treme. Então você prende a respiração e puxa. Aprendi mais essa. O que não pode demorar muito, vai ficar roxinho. Senão você não vai aguentar, né? Ó. Aí você vai passar aqui para obter aquele efeito de lixado, tá? Como a pátina provençal tem um desgaste sempre nas bordas, então eu faço o seguinte, na borda eu vou dar uma castigada na trincha. Para dar a impressão que a borda sofreu mais desgaste. Aqui, ó. Tá? Você percebe que dá a impressão que ela sofreu um desgaste mais nas pontas, né? Aí você vai trabalhando o desgaste, mais desgastado, menos desgastado, a seu gosto, tá? Nesta beiradinha aqui, olha, nessa volta da peça, eu fiz isso aqui, ó. Eu fiz o mesmo esquema. Eu trabalhei a pátina, ó, né? Com a trincha. Fiz o desgaste em toda a borda, ó, dos dois lados. Tá? Que aqui vai dar a impressão que lixou a peça. E nessa parte mais larga, eu dei uma sujadinha de leve aqui assim, ó. Aqui foi demais. Mas ó, um paninho, o dedo mesmo, limpa. Certo? Que é pra gente ter esse efeito daqui, ó, desses espaços. É esse desgaste aqui, ó. Isso. Né? Então, vou repetir aqui nesse, ó. Eu fiz a pátina com a trincha. Não passa a trincha muito molhada, é só para dar uma sujadinha, né? Com a respiração presa fica bem fácil. Tenta fazer isso qualquer hora, você vai ver. Até para aquele sombreado com o pincel champrado. Que a gente tem tanto medo de fazer às vezes. Fica ótimo de fazer também assim. E aqui, olha, bem seco o pincel. Tirar bem a tinta. E assim você segue toda essa lateral, né? né? É o arranhado da lixa. Tá? Imitando o arranhado da lixa. São essas laterais aqui, ó. Tá? Pra ficar
Toda assim. Então, feito isso na peça toda, eu vou trabalhar as laterais, as tampas, todos os lados da peça. Eu vou aplicar agora a decupagem. No caso aqui, você pode utilizar tanto o papel para decupagem, como pode usar também o guardanapo, né? Nesse aqui eu usei o papel, então eu fiz isso. Eu fui rasgando aleatoriamente o contorno do papel, para não ficar aquela coisa chapada de recortar retinho e colar, né? Vai rasgando, bem aleatório. Eu faço várias gravuras assim, tá vendo? Agora o que eu vou fazer aqui? Eu vou pegar a cola branca. Antes de colar, eu vou fazer uma coisinha aqui no papel que dá um efeito bem bonito também. Como eu falo, repetindo aqui, eu rasguei o papel aleatoriamente. Agora eu pego essa esponjinha de lavar louça, ó. Tá. É um material bem Todo simples, mundo tem em casa. né? Quem não tem, né? Eu umedeço aqui na tinta marrom. Vou fazer isso aqui, ó. Normalmente o pessoal faz isso com carimbeira. Carimbeira, Só que a carimbeira você tem que comprar uma para cada cor. E aí, olha só que facilidade, dá o mesmo efeito da carimbeira. A tinta que você quiser, ó, faz a esponjeira em vez da carimbeira. Pronto, um material bem mais barato. Uma esponjadeira, né? E muitas vezes quem está começando agora, né, Carlos, você sabe, você tem muitos alunos, a pessoa não tem dinheiro para investir no começo com tantos materiais, né? Eu falo que artesanato, você tem que usar o que tem à mão. É claro, quanto mais sofisticado for o seu material, mais sofisticado é o resultado do seu trabalho. Mas isso aqui também não deixa de dar um trabalho sofisticado. É lógico, e dá um charme, né? Veja você colar papel. Você vai gastar com uma carimbeira, se você tem uma esponja que pode ter o mesmo efeito. Que me perdoe quem fabrica. Quem vende as carimbeiras, mas dá o mesmo efeito. É, certo? Feito isso, vou aplicar a cola no verso, com um pincel. Isso você usar papel. Tá. Se for guardanapo, não dá pra fazer esse trabalho em volta. Tá. E nem passar a cola. Aí eu vou colar a termolina e tal. Então eu passo a cola no verso do papel. Então aqui é papel, cola branca. Cola branca. Quando a gente trabalha com guardanapo, geralmente termolina, né? Então você apoiando aqui, ó, você passa a cola direitinho. Em casa a gente faz isso com mais calma, Espera mais secar, bonitinho. que a gente tá indo direto aqui, né? Então aqui você vai colar. Aí a colagem você faz bem alternado, bem aleatório, como você achar melhor fazer. Colando todo esse... Observa que é bom deixar colar aquela esponjadinha que eu dei em volta. É bom deixar secar para não borrar quando cola, né? Então eu colei aqui aleatoriamente na peça e vou fazer agora o seguinte. Se você não tiver carimbo, você pode usar stencil. Tá. Então o também que você tiver, você é o que utiliza. tiver na mão, ou carimbo ou stencil. Aqui no caso eu utilizei carimbo. Então eu pego a tinta marrom pura, aí não vou adicionar água. Um pouquinho de tinta. Que é uma hora que muitas vezes os artesãos, as artesãs iniciantes, têm um pouco de dúvida que é para usar o carimbo, né? Então o carimbo, eu faço isso. Eu vou espalhar uma camada fina. Poderia ser no azulejo também, dá certo? Quem não tem o potinho de isopor? Geralmente uma superfície bem lisa, menos o vidro, porque o vidro vai segurar a tinta, né? A bandejinha de isopor pode ser um azulejo. Aqui você faz uma cama de tinta bem fininha, sem muito acúmulo. Comprime bem o carimbo. Se for o caso, eu vou passar mais um pouquinho de tinta. E tem carimbo que às vezes tem mais relevo, menos relevo. Se você passar muita tinta, ele borra, né? Então esse aqui ele é mais raso em alguns pontos. E vou carimbar também aleatoriamente. No caso, eu posso carimbar aqui, ou pegando uma ponta. Ai, que lindo. Esse arabesco você faz um arranjo, uma decoração sobre a peça. Mesmo esquema. Vou passar aqui a tinta, fazer a caminha de tinta que eu falo. Vou apertar bem o carimbo sobre essa tinta. A bandejinha de isopor ou azulejo, no caso, é para quando você apertar o carimbo, esse silicone que ele tem pegar bem uniforme a tinta, tá? E aqui no caso eu vou aplicar pegando um pedacinho do meu trabalho. Ele se sobrepôs também, né, na peça em alguns lugares. Você pode sobrepor tanto esse como esse, tá? E carimbo, você tem uma porção de carimbo. Se você não tiver o carimbo, você põe aqueles stencils de arabesco, ou pega um pedaço de uma parte de um stencil, que às vezes você aproveita um canto. Pega um pedaço. Aí você faz a composição do seu gosto. Feito isso, nós aplicamos 2 mãos de verniz acrílico brilhante com rolinho.
e montamos a peça. Coisa mais linda, facílimo de Fácil de fazer e dá um efeito bem parecido com a pátina provençal. E a pátina provençal dá muito mais trabalho, né? Tem que passar aquela... Você primeiro passa a vela, não é primeiro isso? Pinta toda a peça. Pinta, passa a vela, pinta de novo e rasga. Depois lixa, né? Exatamente. Dá muito mais trabalho. Eu Você amei, ficou lindo. E eu queria que você falasse uma coisa para quem está nos assistindo. Você está dando aulas? A aula de terça a sábado. Nós trabalhamos das 9 a meio-dia e das 14 às 17. De terça a sábado. E quem quiser também, você tem as peças, né? Tenho todo o material lá e estamos agora também terminando os preparativos para uma loja virtual. Ai, que bacana! Vamos atender o máximo possível quem nos procurar. Que legal. Espero que da próxima vez que vocês vierem já esteja com a loja virtual também, para a gente quiser, poder contar para o pessoal. Ó, telefone 0 operadora 11 2091 1702 e tem o 0 operadora 11 3533 0508. Tem o site também, que é cwartesanato.com.br, www.cwartesanato.com.br. E tem também o e-mail, que é cwartesanato2@gmail.com. Tá passando para vocês. Obrigada, viu, Carlos? Eu que agradeço, é um prazer estar com você. Parabéns, viu? Lindas suas peças. Mandei uma mensagenzinha para você hoje de manhã. Mandou? Você fez umas fotos. Ah, foi. Muito obrigada, viu? Ali. Obrigada, Carlos. Fica com Deus. Você Abração. também pode entrar lá na minha fanpage. É muito simples, é facebook.com/Jaqueline Stefano. Você pode entrar lá, curtir e pode entrar também no meu Facebook. Eu tinha desfeito o Facebook, mas aí o pessoal falou, não, faz o perfil de novo. Eu fiz o perfil de novo. Você pode me adicionar lá, Jaqueline Stefano, uma maneira da gente ficar bem próximo, tá? Daqui a pouquinho a gente fala sobre pensão alimentícia com a doutora Sandra Daniotti, que é advogada. Eu já volto. O nosso programa está de volta e agora a gente vai falar sobre pensão alimentícia. Os pais se separam e o dever de cuidar desse filho e o dever de sustentar esse filho. Será que muda em alguma coisa? Eu estou recebendo aqui no nosso estúdio a doutora Sandra Daniotti, que é advogada. Olá, boa tarde, doutora. Boa tarde, obrigada pelo convite. Boa tarde a todos. Prazer recebê-la aqui novamente. E eu já vou começar com essa pergunta. Afinal de contas, os pais se separam, se tornam ex-mulher, ex-marido. Mas não existe ex-pai, né? Não existe ex-filho também. Então, quer dizer, o filho é para sempre e a obrigação é dos dois. Então, precisa acabar com essa história de, o pai saiu de casa, a obrigação é só dele. Então, tem muito essa questão. Mas a mãe também não tem que contribuir? Sim, se ela trabalha, ela tem rendimento, ela também participa com isso. Então, é estipulado, assim, mais ou menos, o valor dos gastos. Então, por exemplo, o pai se resolveu sair de casa, se separaram, o casal se separou. Então, como é que vivia essa criança? Então, tem que levar em conta essa situação. Então, por exemplo, estudava em escola particular, por decisão dos pais, escola particular, então fazia judô, um balé, curso de línguas, né? Tinha babá. Por exemplo, isso em classe média alta. Então, saiu de casa o pai, que era o provedor, por exemplo, e aí a criança ela vai deixar de ter toda essa situação? Vai mudar o padrão de vida da criança? O padrão de vida. Acostumada? Exatamente, você disse tudo, o padrão de vida. Então, se foca sempre essa questão na criança. Então, tem que ver o que é melhor para ela, porque para a criança já existe a perda do pai ou da mãe, né? Dependendo com quem vai ficar a guarda. Então, já vai haver a perda de um deles, já vai ficar longe. E aí diminui o padrão de vida, quer dizer, dificultando mais a condição da criança. Então, é necessário que se chegue a um acordo e que se coloque isso no papel. Sabe por quê? O juiz, por exemplo, que vai julgar a causa de uma ação de alimentos, ele não sabe como é que vivia o casal. Não conhece o histórico, né? Não conhece. Então, o colega, o advogado, ele tem que narrar a história toda do casal, qual o tipo de atividade exercida pelos pais, qual o padrão de vida, onde estudavam, se usavam carro, se a mãe usava o carro para levar os filhos à escola. Então, por exemplo, você quer ver uma coisa que às vezes não se aceita, a manutenção do carro da família. Então, se é o carro que a mãe utiliza para levar para a escola de inglês, para o balé,
para a escola, né? Todos os dias. Para fazer as compras para casa. Para as casas. Então, ele precisa o quê? Gasolina. Ele precisa trocar um óleo, a manutenção, o freio, etc. Então, o seguro, por exemplo, o IPVA do carro. Quer dizer, tudo isso são gastos que, se não colocados em eventual acordo, vai onerar um deles. E aí, sabe o que acontece? Vai chegar depois de um ano, tem IPVA, tem que renovar o seguro. Aí a mãe, ou provavelmente a mãe, geralmente, que ainda fica com a guarda, vai pensar, eu não coloquei nenhuma dessas despesas e não agora, tenho dinheiro. Né? Então, qual é a solução? Vende o carro. Diz assim, então vai pra perua, tá? Mas aí vai ter que levar pro balé. A perua vai às vezes sai mais cara do que você continuar colocando gasolina no carro. Exatamente. Às vezes vai ser um outro, você vendeu o carro, mas vai ser um outro gasto. Exatamente. E aí o que acontece? É a segurança das crianças. Então, vai pra perua pra escola, tá? Mas e os outros cursos? Não vai dar pra levar, vai contratar a perua pra fazer isso? Vai acabar ficando mais caro. Então, o que você tem que fazer? Conversar muito bem com o casal, expor essa situação, porque o que é muito comum, sabe, já que a gente conversando cara a cara com a parte, diz assim, eu não vou pagar para ela. Aí eu escuto tudo, a gente tem que ter um pouco de psicologia, vamos dizer assim, né, jurídica. Tem um bom jogo de cintura para essa hora, porque você tem que explicar para esse pai que a criança não tem nada a ver com a separação deles. Não é para ela. Então eu escuto e digo assim, olha, é sempre o mesmo, quase sempre, o mesmo discurso. Então eu falo, o que você se propõe a pagar realmente vai suprir as... Pensa no seu filho, você foca a pessoa. Pensa agora no seu filho. Imagina o seu filho, sua filha, os 3 ou 4 filhos que você tem. Você acha que... Você olhou, lembrou do seu filho, a carinha dele? Olhando para você? Aquilo que você vai pagar vai suprir a necessidade dessa criança? Aí a pessoa olha, quase sempre diz, não, mas eu não vou pagar porque ela vai usar para outra coisa. Ela quem? A mãe das crianças. Bom, primeiro, pai que não respeita a mãe, os filhos veem isso, os filhos também não vão respeitar a mãe. Depois é aquela briga, porque o filho na rua fazendo coisa errada, não respeita a mãe e também não vai respeitar o pai que não respeita a mãe dele. Quer dizer, é um círculo vicioso. Então eu digo assim, olha, se ela não utilizar adequadamente o valor que você paga para os seus filhos, não para ela, a título de alimentos, então você pede uma prestação de contas. Porque o que essa mãe vai fazer, na verdade, é administrar esse dinheiro da melhor maneira possível, né? Ela é administradora e ela responde, inclusive, criminalmente. Porque o Ministério Público está aí para defender as crianças, defender os menores. Se ela tiver comprado um sapato para ela, ao invés de um sapato para a criança, com o dinheiro que foi destinado à criança, isso não quer dizer que ela não possa comprar um sapato para ela. Ela pode fazer o que ela quiser com o dinheiro dela. Mas a ideia, só para eu ver se eu compreendi bem, doutora, a ideia é que, vamos supor, principalmente se a mãe trabalha fora, é que os dois entrem. Provavelmente, se a mãe trabalha fora, ela vai acabar gastando mais com essa criança, né? Mas a ideia é que os dois entrem de forma igual, com o mesmo valor. Exato. Agora, se essa mulher não trabalha fora, se ela resolveu não trabalhar fora para cuidar do marido e dos filhos, ela não tem direito a pedir uma pensão para ela também? Boa pergunta, porque a pensão para a mãe ou cônjuge que cuida das crianças e não trabalha, né? Eu estou dizendo cônjuge, essa mulher... Nem às vezes... Pode ser o contrário também, né? Pode ser o contrário. Então pode ser aquela mulher que sempre teve uma vida profissional melhor e ele acabou se dedicando aos filhos. É raro, mas existe. Então, ela ou ele que ficou, que deixou o seu trabalho por conta de cuidar da família, tem direito a pleitear uma pensão, sim. Só que o que nós temos que saber é o seguinte, Jaque. Geralmente, a jurisprudência, não está na lei, mas a jurisprudência, o entendimento dos tribunais que ficou pacificado é que o valor dos ganhos não devem ultrapassar a pelo menos 1/3 do valor. Então, o que os juízes fazem? Eles fazem assim, olha, então 18% para os filhos e 12% para a mãe, tá? Ou, no caso de um pai um pouco mais, percebe, olha, não vai ser possível, então eu assumo a escola dos filhos, eu assumo isso e X valor desconto em folha. Eles fazem uma divisão. Isso. E tudo isso tem que ser administrado, colocado no papel para evitar confusão. E o que eu te falei da prestação de contas, vamos ajudar as pessoas que estão assistindo. Quando você ingressa com o pedido de prestação de contas, há alguns juízes que entendem que a parte não é legítima para pedir essas contas.
Então, que o menor seria a parte, então existe essa dificuldade. E muitas vezes o processo é extinto, porque ele diz que não cabe prestação de contas. Infelizmente, porque se houver prestação de contas, presta contas e acabou. Pronto, o problema resolvido, ninguém joga nada na cara de ninguém nunca mais. Exato. O que a gente faz? Coloca já no acordo que vai ser prestado. Por isso que eu falo, guarda todos os comprovantes. Foi ao mercado? Guarda. Comprou um par de meia? Guarda. Abre uma caixinha de sapato, lá olha, contas. A roupa de herói para a festa da criança, guarda quanto você gastou. Foi bom você falar de festa, vamos lembrar disso também. Então faz a prestação, coloca uma cláusula no acordo que de tantos em tantos meses a parte se compromete a fazer a prestação de contas, né? Sob pena de ser cobrado isso judicialmente ou pedir ou através de uma notificação, né? Agora, já que você falou uma coisa importante, a questão do aniversário. Isso também dá confusão. Por quê? Chega na festa de aniversário, geralmente eles não querem festa em conjunto. Só que para a criança isso é uma confusão tremenda, porque ele quer a presença do pai, quer a presença da mãe. Tem que trabalhar muito bem a cabecinha da criança. Mas a mãe vai ter gastos para fazer a festa. Se ela trabalha, vai assumir esses gastos. E se não trabalha? O pai vai ter que contribuir, mesmo que ele queira fazer outra festa. Exatamente. Porque a criança tem o direito de ter a festa com a família que mora com ela. Exatamente. E ela vai fazer o bolo, vai confeccionar, vai comprar e vai sair de onde esse dinheiro? Da pensão. Doutora, eu preciso fazer uma pergunta. Tem pouco tempo, mas uma pergunta acho importantíssima a gente fazer é a questão da guarda compartilhada. A gente está vendo que, de um modo geral, os juízes estão querendo optar cada vez mais pela guarda compartilhada. Isso é bom ou é ruim, na sua opinião? A guarda compartilhada é excelente. Ela é uma medida excelente, desde que funcione. Então, hoje, a guarda compartilhada é lei. Então, primordialmente... Ela é a primeira opção hoje, É a primeira né? opção. Então, a opção é guarda compartilhada. E como é que a senhora faz quando os pais não se falam, quando eles estão brigados? Essa é a minha dúvida, doutora. Então, a gente tem que conversar muito. Eu converso primeiro com um, depois eu converso com o outro e depois eu tento conversar com os dois juntos. É muito difícil, mas eu tento focar sempre o filho como a base central dessa história toda. E eu digo o seguinte, olha, comigo vocês estão podendo conversar. Quando vocês colocam essa petição para um terceiro resolver a vida de vocês, ele não vai conversar. Ele vai impor aquilo que a lei diz e pronto, e ponto final. Então, se ele decide assim, guarda compartilhada, nós temos um grande entrave, que é o seguinte, na lei diz assim, a guarda compartilhada, ela deve ser assim a partir de agora. Porém, se um deles abrir mão da guarda compartilhada, volta a ser a guarda unilateral, percebe? Então, se não, pode haver até desentendimento, o juiz vai arbitrar a guarda compartilhada. Mas se um diz assim, olha, eu não posso ter esse compartilhamento, trabalho eu não todo quero, dia, trabalho de madrugada, X. Não quero. E o que as pessoas não entendem é o seguinte, a guarda compartilhada não é alternada, não. Uma semana comigo, uma semana com você, não é isso. Não é nem essa criança pode morar predominantemente com um deles, mas é o compromisso compartilhado, posso falar isso? Exatamente, pode dizer isso, porque existe muito mais participação do pai e da mãe na vida da criança, é o que é muito melhor, que as pessoas não perceberam, porque quando adolescente, eu tenho sempre casos assim, porque a mãe está com a guarda, brigaram, aí chega num ponto que com 12, 13, 14, ela não consegue segurar mais o filho, porque hoje tá complicado. Se não tiver essa base, muita conversa, muita paciência, é um problema sério. Então chega no escritório e diz assim, doutora, eu não quero mais, eu quero passar a guarda para ele. Depois de muita luta. Aí eu digo, mas olha, por que a guarda? Não, porque quer sair para balada, para isso, para aquilo outro, sabe? Basicamente estão enlouquecendo, é isso que acontece com as mães, né? E aí chego pro pai que brigou tanto para visitas, isso e aquilo, ele disse, não, mas eu não posso. Eu trabalho, eu tenho... Veja, então o que ficou a criança? Um joguete. Então, é melhor, desde o primeiro instante, já decidir, porque a guarda compartilhada exige respeito. Isso é que é importante. Quer dizer, os dois vão ter que se falar para decidir se a criança vai para aquela festa ou não, se o adolescente vai para aquela festa ou não. Eles vão ter que se falar. Se eles não se dão bem como marido e mulher mais, é um problema deles, mas como pai e mãe, eles vão ter que se dar bem. E tem que mostrar para o filho o seguinte, a mãe não quer deixar, sua mãe não quer, por quê? Porque ela tem os motivos assim, assim, assim. Então, vocês vão respeitar a sua mãe. E nós decidimos assim. Então, você não vai participar disso.
ou vai participar disso, ou vai viajar, então, em conjunto. Porque o filho, o que ele faz? Ele sabe, ele abusa disso. Ele manipula, né? Manipula. Ah, meu pai deixou, você não. Olha, eu pego a mala, eu tô indo pro meu pai porque brigou com a mãe. Chega lá, aí o pai diz um não, ela pega a mala de volta e vai pra mãe. Então é assim que, infelizmente, funciona. Com a guarda compartilhada, esse problema tem fim, né? Ou visa ter fim, né? Visa ter fim, exatamente. Então, no meu pai eu como a comida assim, mas tem que se adaptar com a casa do pai e dentro dos moldes da casa dele. Porém, o que é comum, as decisões do filho, ele tem que entender que ele não foge desse círculo. Tá sem videogame numa casa, tá sem videogame em outra casa. Dando um exemplo, né? Isso, é bem isso. Então a mãe diz assim, olha, ele vai, só que é o seguinte, não fez as tarefas, a professora reclamou, etc e tal, mais ou menos. Hipoteticamente falando. Ah, então você decidiu isso? Tá, então ele não vai brincar essa semana, não vai descer pra lá pro play, não vai jogar o videogame, e etc. Então, é isso que vai ser. Isso que é a guarda compartilhada. Infelizmente, é o que deveria ser entre os casais e não é. Então a lei vem obrigar que seja assim. Ai, que pena! Não acredito nisso. Eu preciso fazer essa pergunta também. importantíssima, doutora, que é sobre... Você estava falando pra gente, até falou pra mim fora do ar, a guarda compartilhada... O desconto em folha. Desconto Queria que você em falasse pra folha. gente sobre isso. Então, geralmente chegam para mim e dizem assim, olha, eu quero os atrasados. Vamos esclarecer os atrasados. O que são os atrasados? Só é devido desde que tenha um documento judicial, um acordo judicial ou uma sentença que declarou quanto tem que ser pago. Se existe isso e a pessoa não paga, então existe a lei que garante sob pena de prisão e sob pena de penhora. E pode-se cobrar os atrasados. Os últimos 3 meses sob pena de prisão, tá? Se ele depositou os últimos 3 meses, não significa que não vai pagar mais, mas vai penhorar. Mas se não tem esse documento, fez um acordo, vamos dizer assim, de boca, que é o que falam, né? Um acordo de boca, sem documentar, sem homologação de juiz e tal. Ah, eu vou cobrar os atrasados. Aí a pessoa acha que vai resolver a vida dela. Então deixa rolar sem pagar e tal. Diz, não, eu vou cobrar os atrasados, eu tenho uma fortuna para receber. Esquece, porque não tem documento nenhum. Existe a questão moral, é o que eu sempre falo. Esse ilícito moral, vamos dizer assim. Porque é horrível não pagar a pensão, não cuidar do seu filho e tudo mais. Mas não tem como executar. Tinha várias perguntas para fazer ainda, mas é triste o fim do nosso bate-papo. Doutora Sandra, você é tão boa que sempre que você vem, Obrigada, eu quero ficar Jaque. perguntando muito. Já te convido para Agradeço voltar mais muito, viu? vezes. Quem quiser entrar em contato, vou passar o telefone que é o 0 operadora 11 3857 5778 e o e-mail que é sdaniotti@uol.com.br. Eu acho que o foco principal para finalizar o nosso bate-papo, a doutora Sandra falou uma coisa que me chamou muita atenção. É tentar fazer com que esses pais tenham foco nos filhos. E não no problema que teve dentro do casamento com o outro, né? Exatamente, é bem por aí. Volte mais vezes, viu, doutora? Obrigada pelo convite, viu? Uma ótima tarde. Igualmente, obrigada. O nosso programa já está chegando ao fim, a hora da mensagem do dia, roda o VT. Eu estava lendo recentemente uma passagem de Atos, capítulo 16, se eu não me engano, depois eu falo a referência direitinho para vocês. E lá a palavra de Deus fala a respeito de uma mulher chamada Lídia, que era vendedora de púrpura, era uma mulher que já servia a Deus. E a Bíblia fala que naquele dia Deus abriu o coração de Lídia para que ela entendesse, para que ela pudesse estar atenta ao que Paulo dizia. E aquela passagem muito me chama a atenção. E eu queria falar para você que isso fique de mensagem e de recado para nós. Que Deus possa abrir os nossos corações e que nós possamos estar atentos ao movimento espiritual que está ao nosso redor, às pregações dos nossos pastores, aos louvores que nós cantamos. Que todos os dias a gente possa orar para que Deus abra o nosso coração, para que nós possamos ter entendimento, para que nós possamos ter compreensão das coisas de Deus. E com esse entendimento, com essa compreensão das coisas de Deus, nós poderemos estar atentos a fazer a vontade dEle. E as coisas vão se desenrolar, com certeza absoluta, da melhor forma possível. Eu vou tentar, deixa eu ver se eu acho aqui rapidinho, é Atos 16. Depois é o seguinte, eu vou colocar lá na minha página para vocês a referência certinha, tá? Deixa eu ver se eu tenho tempo aqui. Enquanto o Thiago não fala para eu encerrar, 16, 20... Eu vou passar para vocês lá no meu Facebook, tá bom? Entra lá, facebook.com/JaqueStefano. Vou colocar Jaqueline Stefano, vou colocar lá para vocês, tá? Muito obrigada hoje pelo seu carinho, pela sua audiência. Foi um prazer ter você aqui com a gente. Eu já tenho que encerrar o nosso programa, mas eu te espero que amanhã tenha uma semana maravilhosa, tá? Um beijo grande. Tchau!